Pessoal da torcida tricolor, estamos aí agora no Enem pré-jogo, no Zona Mista, a gente passou aqui, Raí e Lugano passaram pela Zona Mista, a gente só perdeu o Vitor Bueno, porque a gente estava gravando o vídeo, isso vai acontecer vez ou outra, mas a gente conseguiu falar um pouquinho com o Tietê, conseguiu falar com o Thiago Volpe, que foi um dos grandes responsáveis. Ele e o Cássio fizeram atuações muito acima, aliás, da grandeza desses dois goleiros, e aí o que acabou pautando praticamente a Zona Mista, não sei como é que foi a coletiva do Fernando Diniz, você que acompanhou, mas foi o erro do árbitro no sentido do critério, tá? Porque assim, a carga nas costas é pênalti, mas tem árbitros que poderiam não apitar aquele pênalti porque foi o Igor Gomes breca na jogada, você tem alegações para defender a não marcação do pênalti, mas pelo critério do árbitro que marcou uma falta do Vitor Bueno, que não foi, o Vitor Bueno minutos antes não tinha como não marcar. Então mesmo o cara que fosse, como é o Gabriel é um cara que para marcar pênalti tem que ser uma coisa muito assintosa, do contrário você segue, não é, por conta do critério, esse erro ficou muito marcado, fez com que Raí, Lugano, a gente falou isso no vídeo, o Pássaro, Chapecó, fossem para cima do árbitro. Para que vocês tenham uma ideia, a parte da imprensa ficou aqui esperando o árbitro sair só para filmar o árbitro saindo, ninguém ia falar com o árbitro. Então assim, nem pode, mas assim, ficaram e o árbitro sabe que errou e errou de modo gigantesco. Em relação ao que tem na Zona Mista, já está lá, mas o que o Fernando Diniz falou? Assim, só para complementar também sobre Raí e Lugano, que deram entrevistas aqui também, muito bom que foram muito enfáticos. Eu não lembro de uma entrevista tão enfática, especialmente do Raí, principalmente do Raí, sobre a arbitragem. Raí falou com todas as letras que o São Paulo está sendo roubado dentro de casa, que o São Paulo está servindo de cobaia para alguns técnicos sem nenhuma experiência, e ele está coberto de razão. Sim. É impressionante, só que impressiona a veemência do Raí. Por Raí chegar nesse ponto, você imagina a sucessão de coisas que não estão acontecendo, né? E eu tenho um ponto positivo, porque assim, a gente espera do Raí uma evolução, porque ele é o diretor de futebol, tem um trabalho muito contestável, mas nas últimas contratações dele e nesse tipo de postura, esse é o tipo de dirigente que a gente quer ver, que o Raí tenha mais momentos desse tipo e até de ser mais enérgico para a federação. Sim. Até porque são momentos que precisam, são momentos que necessitam de um tipo de energia um pouco acima do habitual, até porque o que está acontecendo aqui é completamente fora do habitual. Mas falando um pouco do Fernando Diniz, o Fernando Diniz ele também falou da arbitragem, mas menos. Ainda assim ele citou que teve o lance do pênalti, falou tudo mais, só que a questão é que o Fernando Diniz, como ele fala de muito mais coisa, o pessoal acho que deixou o foco das perguntas sobre árbitros mais para Lugano, Raí, jogador e tudo mais, e a coletiva do Diniz teve outros pontos interessantes a se ressaltar. Um deles, e talvez o principal, seja o ponto da substituição de Elisiero por Pato. Isso é muito importante, isso tem que ser explicado. Sim. E ele explicou e a resposta dele casa com o que a gente falou no vídeo de jogo. O São Paulo tinha perdido o meio de campo, isso é ele falando agora. O São Paulo tinha perdido o meio de campo, o São Paulo não conseguia mais criar, ele tira o Pato, que já não estava mais rendendo nada, inclusive as bolas estavam sendo cada vez mais difíceis e não é o jogo do Pato, nunca foi, nunca será o jogo dele. Então ele tira esse jogador, deixa outros jogadores um pouco mais móveis na frente, um Igor Gomes para dar uma arrancada, um Toró, e coloca o Elisiero para que conseguisse recompor melhor o meio de campo, recuperar o domínio do meio de campo e chegar na frente. E o próprio Fernando Diniz cita, nos 8 minutos de jogo em que o Elisiero já estava dentro de campo, o Elisiero jogou e o Pato saiu, o São Paulo teve o chute perigoso do Bruno Alves, teve 2 escanteios. Uma defesaça do Cássio, aliás. Sim, e teve o lance de pênalti reclamado pelo Igor São Gomes. Paulo. Pelo São Paulo. Então assim, e para 8 minutos, o São Paulo criou alguma coisa depois de ter ficado sofrendo uma pressão, o rival ter conseguido boas escapadas. E isso assim, de ofensividade, num jogo em que o São Paulo tem 3, 4 oportunidades em 8 minutos, mostra que a substituição não deu tão errado assim, pelo contrário, e se sai o gol, muda a percepção de todo mundo. Exato, e aí é o ponto, mais do que dar errado, porque você pode fazer a pior substituição do mundo, você pode tirar o Volpe e colocar um centroavante. Um exemplo tosco só para exemplificar. E sai o gol, você não pode contestar a substituição, falar por isso ou por aquilo, mas a leitura do que ele fez foi correta.
a ação que ele tomou em relação ao que estava acontecendo no campo é correta. Sim. E muita gente aqui, né, até setoristas que eu estava discutindo sobre essa substituição, falou, poxa, mas ele tirou um atacante, por que ele não tirou, por exemplo, o Juan Fran e colocou o Dani Alves na lateral direita? O problema do Daniel Alves teria sofrido muito com esse jogador novo que o Corinthians estreou hoje, o Diego Gonzalez, que é Ione Gonzalez, que é um jogadorzaço, um jogador que mostrou muita qualidade no primeiro jogo, ele é um jogador muito útil, ajuda tanto na marcação e tem velocidade. E o Dani Alves ia sofrer muito no fim do jogo. Tem uma impulsão muito boa. E o Juanfran, ele, por mais que ele não seja um grande cabeceador, nunca foi o cara do jogo aéreo, sim. Mas se você pegar os lances, principalmente de quebrada de bola do Cássio, alguns cruzamentos na área, ele é o cara que ele consegue pelo menos dividir no corpo. O Daniel Alves não consegue, não é do Daniel Alves subir de cabeça pra ver. É característica de jogador. Então, por isso não tirou o jogador A, B. Então, tudo isso passa pelo técnico. Talvez o que poderia ser contestado no momento em que olha para o banco, ele tem Toró e Everton. E ele poderia ter escolhido o Everton no lugar do Toró. O Toró entrou, não entrou tão... Nem que não entrou tão bem, não teve nenhum lance assim para que se pudesse falar alguma coisa. Mas o que o Fernando Diniz falou na coletiva que você tinha comentado sobre essa coisa de você... da insistência, da persistência. Na verdade, um outro ponto, a questão do Everton, eu até preferiria em relação ao Toró, porque o São Paulo sofreu muito pelo lado esquerdo. Então eu preferiria, por mais que do outro lado estivesse, como você falou, o Ione Gonzalez, quando você coloca o Everton, o Vitor Bueno e o Reinaldo estavam, hoje, na marcação, eles foram muito mal, muito mal. O Fagner conseguiu algumas escapadas ali pela direita que podiam ter custado muito caro para o São Paulo. Então, colocar o Everton, inverter ele de lado com o Vitor Bueno, talvez fosse melhor para essa recomposição, para aquele momento do jogo e até para você preocupar mais o Fagner para que ele ficasse mais resguardado para um contra-ataque. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, o Fernando Diniz também citou a questão do time estar novamente criando as oportunidades. Ele acredita que... Perguntaram para ele se ele estava mais preocupado com os erros de arbitragem ou com os 3 jogos sem vencer. Ele disse que era com os 3 jogos sem vencer, porque o time tem feito o suficiente para vencer. E aí ele casa com o que ele fala, eu busquei a vitória, fazendo a alteração final. Só que não é só você colocando atacante que o time vai ser ofensivo. Ele colocou a gente já falou isso em live, inclusive. Fazendo isso no vídeo do jogo também. Você vai assumir o controle do jogo e vai passar a criar mais, como até aconteceu nesses 8 minutos que a gente citou aqui. Então, é um pouco essa visão, novamente. Outra razão que eu dou para ele, o São Paulo ainda não jogou tão mal no campeonato, ele fala, o jogo que foi mais equilibrado foi contra o Palmeiras, eu acho que, pensando no segundo tempo, o Palmeiras foi melhor do que o São Paulo, mas ele falou, ainda não jogamos mal. Tudo bem, o jogo contra o Palmeiras é discutível, mas nos outros jogos ele está coberto de razão. E é por esse ponto que a gente citou no vídeo de jogo, que não faz o menor sentido o nível de manifestação que teve aqui contra outro treinador nesse momento. Daqui, repetindo o que falamos no vídeo, daqui 2 jogos, 3 jogos, 5 jogos, 10 jogos, não sabemos. O time estagnar, o time piorar, o time não conseguir a evolução que se espera, aí é um outro cenário. Hoje, o trabalho dele, você consegue apontar mais fatores positivos do que negativos em 2020 na amostragem de 6 jogos que nós temos até aqui. E era para estar numa situação muito mais confortável se não fossem os erros dantescos, que alguns erros foram erros indiscutíveis, né? No caso, os gols do Pato, hoje mesmo, muito discutível o critério. Então, assim, é muito complicada a situação. O Thiago Volpe falou alguma coisa muito parecida. Ele falou assim, me preocuparia mais se a gente não estivesse criando, que aí você não tem perspectiva nenhuma. O São Paulo está criando e é uma questão de tempo para que essas bolas comecem a entrar. Em teoria, mantendo a evolução, ser corrigido, e principalmente corrigindo os problemas de posicionamento de defesa e recomposição. Principalmente o São Paulo, que em alguns momentos, quando ataca, vai com todo mundo, vai com zagueiro, vai com laterais. Laterais, no caso do Reinaldo, principalmente, que tem uma dificuldade muito grande de voltar. O Reinaldo, até o momento, vem sendo um jogador muito ruim e o pior, o reserva dele está machucado. É o único jogador da posição que nós temos, na base ainda não temos nenhum jogador que esteja próximo de estar pronto, seria o Wellington, mas se analisar até a Copinha do ano passado, quando o São Paulo foi campeão, esse ano que ele foi capitão do time, também não dá para você pegar o moleque e falar, vamos embora, que temos Libertadores para jogar, e o titular não está bem, ele não está nesse patamar. Então, infelizmente, o São Paulo não tem dinheiro para ir para o mercado, não conseguiu aproveitar algumas oportunidades que apareceram e alguns times aproveitaram. No caso, mais especificamente, o Caio Henrique em relação ao Grêmio. O Grêmio não fez grandes esforços para contratar o jogador.
acho que não resta muita opção, a gente vai ter que ir com o Reinaldo por falta de E eu fico triste falta de com pessoal. o Internacional de Porto Alegre, que me trouxe Bosquilha, me trouxe Marcos Guilherme e me trouxe o Codê, que eram 3 nomes que a gente consideraria para o ano passado como 3 grandíssimos reforços. O problema do São Paulo não passa no meio de campo, em relação ao Bosquilha, Sim, São Paulo sim. tem o Igor Gomes. Tem o Igor Gomes. Mas em relação ao Marcos Guilherme hoje seria muito importante. O Codê também, só que se o Diniz continuar conseguindo Evoluindo. mostrar essa evolução, ótimo pra gente. Eu acho que... E estamos torcendo muito para que o Fernando Diniz consiga ser esse treinador que o São Paulo viu e que muitos torcedores, muita gente que vê o trabalho de perto do Fernando Diniz diz que o trabalho é bom. Falo de setoristas que acompanham, treinam diariamente, elogiam muito o Fernando Diniz. Não era a nossa escolha, não teria sido nossa escolha a manutenção, mas pelo menos estamos vendo alguma evolução. Preciso avaliar o que acontece no campo, não ir com preconceito para discutir as coisas. Exato, a gente precisa estar pautados ali na realidade. É isso? É isso. Então, veja agora tudo que a gente pegou na zona mista, com Raí, Lugano e companhia agora. Ô, Tietê, você acha que foi a sua melhor partida pelo São Paulo? Teve muita movimentação, apesar de não ter sido gol, você teve muita movimentação, deu muitas opções e o São Paulo teve oportunidades contra um adversário que é sempre difícil, que é o Corinthians. Como eu disse, um jogo muito igual, a gente fez uma excelente partida, a gente vem fazendo boas partidas também, a gente sabe que só isso não é necessário, a cobrança vai ser por vitória. E sobre a minha atuação, de novo, eu deixo para vocês julgá-lo. Valeu? Entrevista ele vai falar. Vamos lá. Raí, a reclamação do São Paulo, você já tinha reclamado bastante aqui do jogo contra o Novo Horizontino. A reclamação foi mais amena lá em Santo André, embora tivesse um lance duvidoso contra o São Paulo. E hoje aqui esse pênalti. Como é que o São Paulo resume? Já fez representação, não adiantou? Como é que vocês vão agir a partir de agora? Bom, é desagradável. Primeiro desagradável que vim aqui repetidamente reclamar, né, da arbitragem, de erro de arbitragem. Eu acho que a gente não pode também... Dá para perceber agora que não é uma coisa de um árbitro ou de outro árbitro. A gente tem que questionar agora a política da federação nesse sentido, né? O São Paulo acho que não pode ser mais cobaia de árbitro. Hoje foi um clássico, né? Tem um árbitro aí que acabou na quarta-feira, teve uma maior confusão. Capaz de ele ser suspenso pela CBF e tem tem juízes e árbitros experientes que estão apitando jogos no interior. E um clássico como esse, escalado, então São Paulo mais uma vez prejudicado. Infelizmente a gente tem que, além de fazer tudo que a gente fez já com a federação, questionar e principalmente começar a perceber o que está acontecendo de errado. Acho que a federação tem que assumir os seus erros e trazer soluções. Há uma má vontade da federação com o São Paulo, Raí? Eu não quero chegar a esse ponto, mas eu acho que tem que ter, se não há má vontade, com certeza é um erro de política grave, né? Nós estamos sendo roubados dentro de casa, seja com um time clássico, um time pequeno, é uma coisa inaceitável, né? Então eu acho que tem que ser questionado, nós vamos até as últimas consequências, até que seja resolvido esse problema, que eu acho que é um problema mais da federação, da política de arbitragem. Raí, de alguma forma, é óbvio que num momento desse que você se sente prejudicado, é muito difícil em determinado momento você conter a tua reação, né? Mas foi uma reclamação talvez um pouco acima do tom, se aproximando dos árbitros. Você teme que de alguma forma isso possa virar contra vocês e de repente até o árbitro relatar isso em súmula? É uma preocupação de vocês, velho? Eu não sei, sinceramente é o que está menos preocupado, né? Nós vimos a reação dos atletas, né? Dos atletas inconformados no final do jogo. A gente vê o lance, revê o lance, onde estava o posicionamento do árbitro, a gente vê um erro básico, né? Às vezes não é má vontade, mas se não é má vontade é um erro técnico, né? Que tem que ser questionado. Acho que foi uma reação natural que os jogadores tiveram, que a gente teve aqui questionando e querendo saber, ter algumas respostas que a gente vai ainda atrás, agora dessa vez na federação. O árbitro falou alguma coisa para vocês ali, lá na porta do vestiário, daquela cobrança mais dura? Não falou nada, pelo menos eu não ouvi nada. Te levou em conta na reclamação o critério da falta marcada em cima do Pedrinho lá na frente, muito parecida com a do pênalti. A falta de critério está nisso. Exato. E foi segundos antes, né? O Vitor Bueno vem e muito mais, quer dizer, o Vitor pega a bola, né, rouba a bola e ele dá falta no Pedrinho. E lá nem chegou perto da bola, né, teve o tranco, derrubou o Igor Gomes e pênalti claro, que
ainda mais, né, nessa, você comparando aí com a falta de critérios, fica ainda mais inaceitável. Não fazendo nada. Então acho que assim, uma falta de... Não tô aqui para falar assim, mas poderia vir um pouquinho mais preparado para os jogos, entendeu? Nem criticando como é que... Até porque eu nem sei como é que é feito o processo, tudo. Mas eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente se prepara para uma grande partida, ele também tem que se preparar para uma grande partida. Vai para casa, qual o sentimento? Triste, né, cara? Até porque eu não gosto de perder. Não perdi, mas empatei, infelizmente. Para mim isso é uma derrota. Não gosto, acho que um lance que poderia ter interferido no resultado do jogo, mas triste pelo resultado. Mas com a cabeça erguida pelo time, pelo jogo que a gente fez. E agora, focado já no próximo jogo. Já virei a página e estou focado já no próximo jogo. O Igor Bueno passou por aqui e disse assim, ó, sem o VAR a gente perdeu 6 pontos, a gente podia estar com mais 6 pontos se o VAR fosse aplicado. Você acha que não dá mais para o futebol, não tem mais como ser jogado nesse nível de campeonato importante sem o VAR? Então, cara, é o que eu falei. Meu pai, ele costuma falar uma frase para mim que é muito legal, acho que cabe bem na situação, que o segredo do sucesso é a preparação. Você não pode jogar, apitar um jogo sabendo que você tem o VAR e você não se prepara para aquilo usando tipo, o VAR como seu tipo, vai apitar, entendeu? Ele vai apitar. Acho que assim, o juiz ele tem o VAR para auxiliar, mas ele não deixa de ser a autoridade máxima no jogo ainda, entendeu? Acho que assim, como eu falei, eles têm que se preparar um pouco mais, porque que nem essa fase do campeonato não tem VAR. E eles têm que vir preparados, porque senão interfere sim no resultado dos jogos, entendeu? Como interferiu nos nossos jogos atrás. Igor, vocês criaram chances, o Corinthians também. Quanto que os goleiros foram decisivos hoje? Muito decisivo, né? Acho que os dois são excelentes goleiros. O Cássio fez uma grande defesa ali no lance do Pato. O Volpe fez uma grande defesa na falta do Luan. Os dois goleiros são excelentes goleiros, mas assim... cada vez mais se preparando, lógico que tem o mérito deles tudo, mas a gente vai se preparar cada vez mais, porque clássico é isso, né? Você ter a decisão, você tem que matar. Então, infelizmente, acho que hoje teve bastante mérito dos goleiros e agora é se preparar cada vez mais para tirar um pouquinho desse mérito deles. Ô Igor, o São Paulo estava sentindo falta de um jogador com suas características, você estava na seleção. O que o Fernando Diniz falou que você tinha que fazer na hora que você entrou ali no lugar do Hernanes? O que ele pediu para você? Ele pediu para me fazer o que eu tô acostumado. Ele falou assim, ó, entra lá, ajuda o Pato na pressão, entendeu? E eu acho que o intuito da minha entrada é jogar a energia para cima, né? Às vezes acontece dos jogadores, tipo, estar cansado, entendeu? Às vezes não tá com a mesma pegada para pressionar, porque no jogo do professor Fernando, tem essa parte de pressão na bola, tudo. Ele optou pelo Hernanes hoje, mas poderia ser outras pessoas também. Então, assim, ele me colocou no intuito de subir a energia do jogo e a gente em busca do gol. É isso. No jogo contra o Novo Horizontino, você não quis falar muito de arbitragem, disse que não vou falar porque não é minha área, tem gente que fala, o Raí falou de novo aqui, mas com que sentimento você deixa o campo, sendo que pela terceira vez o São Paulo alega que foi bastante prejudicado e são pontos que podem fazer uma diferença lá na frente? Não, acho que a questão de alegar, quando a gente alega, quando a gente fala algo e quando tem praticamente certeza do que está falando, né? Acho que ninguém vai vir se expor ou expor alguém sem ter a certeza do que está falando. Então, para mim, hoje, o lance é claro. Um empurrão pelas costas dentro da área, sendo que 30 segundos atrás ele tinha marcado uma falta que o Vitor Bueno rouba só a bola e depois ele não usou do mesmo critério para a gente nenhum pênalti. Então, mas são daquelas coisas que a gente tem que passar por cima e que eu volto a repetir, não vou ser eu... Não acredito que vai ser com a minha declaração que vai mudar, porque eu não tenho que me expor nesse sentido. Acho que tem outras pessoas dentro do clube que até onde já sei, já se pronunciaram a respeito disso. Mas você fica frustrado com tudo isso como atleta profissional? Lógico, porque tem toda aquela dedicação, tem todo aquele esforço semanal para em 3 semanas consecutivas a gente estar sendo prejudicado. É lógico que fica a frustração. E Volpe, por conta desses erros de arbitragem, o São Paulo não conseguiu resultados que claramente ele teria conseguido. Quanto isso, para o torcedor,
tem uma pressão em cima do técnico, porque o torcedor quer a vitória, né? A gente entende, e o torcedor ele está no direito de querer a vitória, mas a gente tem que ressaltar também o trabalho que está sendo feito. Eu acho que não tem uma equipe no Brasil hoje que cria e que produz tanto que nem o São Paulo produz. A gente infelizmente não está conseguindo fazer os gols, mas não é por falta de trabalho, não é por falta de querer. Então a gente tem que fazer uma análise clara e justa, porque a gente não pode culpar o treinador, sendo que o time apresenta coisas que hoje poucos times no Brasil apresentam. Então a gente tem que fazer uma análise consciente e segura do que a gente está falando. Então o Diniz tem todo o nosso respaldo, porque é notório que a equipe joga bem, está criando, mas precisa ligar aquele start para a gente começar a fazer os gols e ganhar os jogos, para essa pressão não começar a ficar em cima dele. Quando cria muito e não marca, é um problema menor este? Eu acredito que sim. O duro é quando você está num time onde não tem perspectiva de nada, e aqui ao contrário, a gente tem jogado bem, tem criado, e a gente confia muito que os gols vão começar a sair na hora certa e a gente vai começar a ganhar esses jogos e recuperar esses pontos que a gente tem perdido nos últimos 3 jogos. Você acha que a sua atuação foi importante para o São Paulo não perder hoje, já que os gols não saíram? Não, é parte da minha função. A gente está ali, passei 3 jogos que talvez não pude ajudar de uma forma tão efetiva para poder dar pontos para a equipe. E hoje pude ajudar, então é minha função, a gente está ali para isso e fica contente por ajudar de certa forma, mas o mais importante sempre vai ser o resultado coletivo e o que eu mais queria era ter ganho o jogo. Por favor, pode começar, eu não estou ao vivo ainda. Lugano, como que você viu a arbitragem nesse jogo? O que você tem a dizer sobre a atuação do árbitro? Bom, primeiro que foi belo jogo de futebol, tanto Corinthians quanto São Paulo jogaram muito bem. O jogo merecia gols, isso é o principal. 2 times que acho que vão ser protagonistas no ano no torneio brasileiro. E bom, depois o final é mais ou menos o que todo mundo viu e o que vem acontecendo, infelizmente, bastante seguido com São Paulo. Não só os últimos jogos, eu te diria os últimos anos, né? E é um pouco o que desespera porque perde um pouco a seriedade, né, no trabalho, no campeonato e enfim, não tem muita coisa que fazer, né? Você acredita em coincidência o fato de São Paulo ter sido prejudicado nos 3 últimos jogos ou algo além da coincidência? Vem cá, mais ou menos para quem jogou 20 anos de futebol, teve a sorte de ser praticamente capitão 15 anos em seleções, em clubes, joguei muitos torneios complicados, em muitas regiões do mundo complicadas, mais ou menos a gente entende como funciona um pouco a corporação dos arbitragens, né? Porque em toda parte do mundo é mais ou menos igual, os caras têm um poder desmedido sobre o destino de 2 times, de 2 instituições ou de um campeonato. Esse é o grande ego do futebol hoje, né? Você dá demasiado poder a uma corporação e você vira refém disso aí, né? É difícil, por minha experiência, acreditar que a última sequência de 3, 4 jogos contra São Paulo seja casualidade, mas agora a gente no vestiário falava com o Profeta e falamos, bueno, que o São Paulino o futebol tem pouca memória, né? Porque no ano 2017, por exemplo, que a gente quase desce, ficamos no fundo da tabela, cada jogo no Morumbi era um pênalti contra, mas cada pênalti que eram até tragicômicos. Então, algo que vem 2 anos, eu acho que talvez São Paulo deveria mudar a forma, né, de se comunicar, de tratar a la federación, a CBF o a la corporación de arbitraje. São Paulo sempre um time muito correto, muito formal, que mantém os valores, mas hoje desse jeito, por lo menos em Brasil, não está dando, né? Não está dando porque tem família, tem jogadores, tem comissão técnica. Pergunta para Cuca, que passou por São Paulo, pergunta para Diego Aguirre, pergunta para Dorival, pergunta para Patón Bausa. Todos me falavam, o único time no mundo grande que sempre é roubado é São Paulo. Eu estou aqui faz 4 anos e já é desesperante, né? Então,
alguna coisa tem que mudar. A gente não quer, obviamente, ser beneficiado nunca, mas chega de ser prejudicado. Eu sei que a corporação de arbitragem não funciona assim, eles gostam de lobby, quanto você mais critica, eles mais apuntam no dedo. Funciona assim em Brasil, funciona assim em todas partes do mundo, funciona assim na Conmebol, em Uruguai, em Turquia, em Itália, em França. Mas temos que dar também algum recado para a torcida, que também está desesperada. E isso, né? Porque tem muita família, tem jogadores, tem corpo técnico, que um resultado, um gol, pode mudar a vida de muita gente. E infelizmente todo esse poder está nas mãos de uma corporação que decide quem hoje vai vencer, quem hoje vai ganhar. E já não está mais nas mãos ou nos pés do meio atacante, do zagueiro, do goleiro, né? Lugano, é incompetência da arbitragem ou má fé com o São Paulo? Falar, é muita coincidência, é muita coincidência. Claro que há algo de incompetência, obviamente, né? Mas é muita coincidência, muitos anos, né? Muitos anos de erro, não só estes últimos 3 jogos, que foi escandaloso, mas volto a repetir, desde que eu voltei a Brasil, cada clase de um Corinthians é um pênalti que não dão, uma expulsão mal tirada, mas isso é normal. O Corinthians tanto bem é normal porque um time que, nesse aspecto, eles têm muita influência, né? E sempre quando se contra Corinthians, Flamengo, você sabe em Brasil que tem umas desvantagens. É normal. Em Itália passa contra a Juve, contra o Inter, não sei, em Espanha contra Madrid, Barça. Mas a sequência de erros decisivos contra São Paulo é incrível. Não só estes últimos 3 jogos. Ano passado, ano retrasado, es pênalti, mal colocado, expulsões exageradas, em momentos do jogo sempre claves, momentos do campeonato sempre claves, parece que fora estratégico. Então, na verdade, a gente fica muito preocupado, né, e desesperado, mas tem que seguir jogando bola, trabalhando. Não vai ser a primeira vez que um time vence, mesmo com erros contra. Se você é muito superior ao rival, você vence igual. São Paulo, obviamente, nos últimos anos, não consegue ser muito superior aos rivais. Então, os detalhes acabam fazendo a diferença, né? Quando você jogou aqui a primeira vez, que era uma outra realidade, isso acontecia também? Não era assim. Obviamente que não é assim, não. Para ter um pênalti apitado na área de São Paulo, tinha que ser pênalti. Ninguém inventava um pênalti com São Paulo. Para ter uma expulsão contra São Paulo, tinha que ser vermelha. Ninguém inventava uma vermelha contra São Paulo. Obviamente que essa balança de poder, com os anos, mudou. É uma realidade, são estadísticas. Os jogadores todos os dias falam, os jogadores falam que passam por São Paulo, falam o mesmo. Os técnicos passam por aqui, falam o mesmo. Não sei, talvez uma questão de mudar a estratégia ou seguir con lo que San Pablo siempre pregona, que juego limpio, fair play. Fair play es, en definitiva, respetar los egos que también puede tener el arbitraje, mas no ser idiota, ¿no? De siempre ficar apañando, ficar perdendo y fingir que nada está acontecendo, ¿no?